Fala pessoal, beleza? Tá a fim de começar a gravar áudio no Reaper e não sabe como fazer isso? Ou já está gravando, mas a gravação não tem ficado legal, não sabe como fazer as configurações da maneira correta para ter uma boa gravação? Então se liga nesse vídeo que será um tutorial completo te ensinando passo a passo todas as etapas de configuração para você poder ter uma gravação de áudio no Reaper da maneira correta. Eu estou aqui com o Reaper aberto, como vocês estão visualizando, não fiz nenhuma alteração ainda. E vamos começar do início mesmo. O início é exatamente a instalação desse software no seu computador. Se você ainda não tem o Reaper instalado, eu vou deixar o link dele para download aqui embaixo na descrição desse vídeo. Depois que você instalou ele no seu computador, eu estou utilizando aqui um computador com Windows 10, você vai precisar instalar o drive que vai fazer a comunicação, o drive de áudio, né, da sua interface, que vai fazer a comunicação entre o hardware, que é a sua interface de áudio, e o software, que nesse caso é essa DAW, o Reaper. Esse drive pode ser o drive genérico, por exemplo, o Waze for All, que eu vou deixar o link para quem quiser fazer o download dele aqui embaixo, na descrição desse vídeo, ou pode ser o drive, caso a sua interface tenha, o drive original da sua interface. Qual drive utilizar? Se a tua interface tem um drive original, você vai sempre utilizar o drive original da sua interface. Agora, se é uma interface que não é de marca, por exemplo, essas interfaces chinesas, aí, nesse caso, você não tem um drive específico para a sua interface, você vai utilizar um drive genérico como o Waze for All. Porém, já adianta aqui o seguinte, qual é a vantagem de você comprar uma interface de áudio de marca? É exatamente você ter o drive original, porque a comunicação com o drive genérico sempre gera perda de qualidade, principalmente na questão da latência. E isso compromete muito o resultado da gravação. Eu, por exemplo, estou utilizando aqui uma interface da marca Tascam, modelo US 2X2HR. É uma interface com 2 canais de entrada e 2 canais de saída. Então, instalou o Reaper, instalou o Drive, conectou a interface ao seu computador, a minha interface conectada através de um cabo USB, plugou lá o seu instrumento ou um microfone, nesse caso, no canal lá da sua interface, abriu o Reaper, agora a gente vai fazer as configurações aqui dentro do Reaper para a gente poder iniciar a gravação. As configurações são o seguinte, aqui em cima nós temos algumas informações que são importantes, já nos informa como é que será a nossa gravação. Ele está informando aqui o sample rate, o bit depth, formato do áudio, quantidade de canais de entrada e saída da interface, os samples, que é a configuração de latência, o tempo em milissegundos de latência e o formato do drive. Isso tudo pode ser alterado. Sample rate, como é que a gente faz a alteração do sample rate? Você vai clicar aqui, vai habilitar essa janela de preferências do Reaper na opção Device, e aí você vai vir aqui, ó, Audio System, selecionar ASIO, daí, logicamente, já vai aparecer lá em cima a opção de ASIO, porque é um drive ASIO. Aqui embaixo, o tipo de driver ASIO que você vai selecionar. Se você tiver um drive original da sua interface, você vai selecionar ele. Nesse caso, esse é o drive da minha interface Tascam. Se não tem, seleciona esse daqui, que é o Waze for All, que você precisa instalar no seu computador. Como eu mencionei, o link para fazer o download dele vai estar aqui embaixo. E se você não tem nenhum drive, nenhuma interface, quer gravar com o próprio áudio interno do seu computador, aí você mantém aqui o Realtek, que é o drive ASIO da interface interna do computador para quem utiliza o sistema operacional Windows. Nesse caso meu, é o drive da Tascam, né, da Tascam. Depois você vai habilitar aqui, deixar habilitado Enable Inputs, para que ele possa reconhecer as mudanças que você fizer aqui. Seleciona a primeira entrada e a última entrada da interface que você tiver, a primeira saída e a última saída da interface que você tiver. Aqui, onde que eu estou selecionando, você vai alterar o sample rate da gravação. Eu costumo gravar em 48.000 Hz, que é o padrão de videoclipe. E aí perceba que já mudou aqui em cima, tá vendo? 48 kHz. Exatamente porque eu alterei por aqui. E para que reconheça essa alteração, precisa estar selecionada essa opção aqui, ó. Senão ele não vai reconhecer. Depois a gente vai configurar a latência, que é aquela informação que aparece aqui, ó, em samples, e o tempo de latência, que eu vou explicar para vocês o que significa isso. Para fazer isso, vocês vão ter que clicar aqui, ó, em ASIO Configuration
que vai habilitar o drive da sua interface. Nesse caso, provavelmente será diferente o que vocês vão visualizar aí no caso de vocês, só vai ser igual se você estiver utilizando uma interface igual à minha. Mas não tem problema ser diferente, o importante é vocês identificarem essa opção aqui, ó, Buffer Size, e a opção de configuração em samples. Aqui é o seguinte, quanto menor essa numeração em samples, menor a latência. Quanto maior, maior a latência. Para a gente ter uma latência legal, que a gente consiga gravar sem comprometer muito a qualidade do áudio e sem ter aquela percepção do áudio com delay, com eco, com reverb, você pode manter aqui entre 128 e 256. 128 seria o mais adequado nesse sentido. Porém, aqui tem um problema enorme que é o seguinte, quanto menor essa numeração, menor a latência, exige mais processamento do seu computador. Então, se você perceber que baixou essa numeração, diminuiu a latência, mas o áudio está tendo algumas falhas, alguns cliques digitais, a gravação não está ficando legal, você vai ter que aumentar essa numeração. E aí vai comprometer a questão da sua monitoração, vai ter ali uma latência, talvez você tenha até que gravar sem se ouvir para você poder ter uma gravação boa. Esse é o principal detalhe para quem compra interface de baixo custo. Você não consegue ter uma configuração de samples baixa para você poder ter uma latência baixa e conseguir gravar e se monitorar em tempo real. Esse é um problema que quem compra interface, principalmente essas interfaces baratinhas chinesas, vai ter esse tipo de problema. Por isso que eu sempre recomendo interface de marca. E, explicando para quem ainda não sabe, latência é o tempo que o áudio leva para percorrer a distância do ponto A até o ponto B. Ponto A seria, nesse caso, um microfone que está captando o áudio da minha voz. O ponto B é a minha monitoração, que nesse caso é um fone de ouvido. Então, o áudio da minha voz, captado pelo microfone, envia para a interface de áudio. Da interface de áudio, converte esse sinal analógico elétrico para informação digital, para poder entrar no computador. Dentro do computador vai ser registrado, gravado em uma DAW, nesse caso o Reaper, e conforme vai sendo gravado, automaticamente você já retorna com esse áudio para a interface, converte novamente de digital para analógico e envia para monitoração, nesse caso um fone de ouvido, uma caixa de som. Então todo esse trajeto que o áudio faz no momento da gravação é chamado de latência. Quanto maior, maior a percepção que você tem ali do áudio com repetição, com eco, com delay, e quanto menor, mais precisa é a sua monitoração, você consegue ouvir em tempo real sem nenhum problema em relação a isso. Então configurou aqui, está tudo certo. Percebam que já vai aparecer aqui as informações, ó. Já alterou aqui o sample rate, o bit depth eu vou mostrar para vocês aonde configura, o formato de áudio também, a quantidade de canais da minha interface não muda, né? Não tem como mudar, ela veio com 2 canais de entrada e 2 de saída. Aqui os samples alterou para 128 e diminuiu drasticamente aquela numeração que antes era de 22, 24 até 40 milissegundos, agora o tempo de latência é de 3.6 até 9.8 milissegundos. Continua sendo um drive ácido. Como é que a gente faz a alteração aqui do bit depth e do formato de áudio? Vocês vão vir aqui, ó, nesse ícone, Project Settings, vai clicar sobre ele, vão vir aqui nessa aba Mídia, e aqui embaixo você tem Recording, gravação. Aqui você pode configurar o formato, selecionar o formato que você quiser, lembrando que o WAV e a IF são formatos de áudio sem compactação, sem perda de qualidade. Se você quiser um arquivo de áudio mais leve, seleciona MP3. O MP3 não tem configuração de bit depth, aí você vai configurar aqui o bitrate, deixa aqui em 320. Se for gravar o que é o recomendado sem perda de qualidade, mantém um WAV, e aí você tem aqui o bit depth, que pode ser de 16, 24, 32, padrão de CD 16. Eu costumo gravar em 24, que é o padrão de videoclipe, de áudio para vídeo. E aí dá um OK, ó, ele já aparece lá, tá vendo? 24 bits, 48.000 Hz, formato WAV e todo o resto que vocês já viram. Agora que já está tudo configurado, já está tudo certinho para eu iniciar a gravação,
eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl S para salvar esse projeto antes de começar a gravar, para não perder a gravação. Daí você vai selecionar o nome, eu vou colocar aqui gravação mesmo, mantém aqui selecionado para criar uma pastazinha para poder incluir esse projeto. E pronto, agora a gente pode configurar aqui a track para iniciar a gravação, fazer o ajuste de ganho. Vou também ensinar como configurar o metrônomo, caso você queira gravar com clique para uma produção musical, por exemplo. Mas antes, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse conhecimento de produção musical, eu tenho vários cursos na área de mixagem, masterização, produção musical MIDI, produção de VS. Eu vou deixar o link desses cursos aqui embaixo, vai aparecer aqui em cima também. Se você quiser adquirir uma camiseta assim como essa, ou alguma dessas que vocês estão visualizando aí na tela, com alguma estampa voltada para esse nosso nicho de produção musical, de home studio, só selecionar a estampa aí que mais te agrade. Esse é um site meu com camisetas fabricadas pela Reserva de altíssima qualidade. Voltando aqui, para a gente finalizar, vamos agora insertar uma pista. Vou dar um duplo clique para insertar uma pista de áudio nessa região chamada de TCP. Vou armar a gravação dessa pista. Percebam que, ao armar a gravação, habilitou essa opção aqui, ó, que é exatamente onde a gente vai clicar e selecionar a entrada da nossa interface de áudio, na qual a gente plugou o microfone ou o instrumento. Eu pluguei esse microfone na entrada 1 da minha interface, é um microfone, captação mono, então vem aqui input mono, entrada 1. Poderia ser, por exemplo, um instrumento estéreo, eu selecionaria aqui, ó, entrada 1 e 2, input estéreo. Se fosse uma gravação MIDI, um controlador MIDI, por exemplo, poderia selecionar aqui input MIDI. Então vamos lá, input 1, já está plugado esse microfone. Agora eu tenho que ajustar o ganho para poder, pela monitoração aqui, visualizar o áudio entrando e ter uma boa relação sinal-ruído. O que significa isso? Eu tenho que gravar o áudio com um volume que ele não esteja clipando, batendo aqui no topo e ficando vermelho, e nem que esteja com um volume muito baixo, ó, a ponto de nem aparecer aqui na monitoração. Então vocês vão lá no canal que vocês plugaram o seu instrumento ou microfone, vai ter um knob, um ajuste de volume, e aí vocês vão aumentar, ó. E aí eu vou falando, alô, som, vou aumentando aqui, ó, até ei, som, ei, S. Percebam que agora já está com uma boa relação aqui de sinal-ruído, tá vendo? Deixem sempre em torno aqui, ó, do menos 18 até menos 6. Vai funcionar legal assim. Caso você queira fazer uma gravação processando já no momento da gravação, você pode insertar um plugin aqui na opção em FX. Aqui, ó, na opção FX, quando a gente clica aqui, ó, FX, a gente inserta os plugins que a gente vai utilizar no processamento do áudio que já foi gravado. Quando a gente quer processar o áudio durante a gravação, a gente precisa insertar o plugin aqui, ó, na opção em FX, que ela só é habilitada quando você arma a gravação, tá vendo? Exatamente por causa disso. Porque senão o plugin não vai interferir na gravação. Aqui, no FX, o plugin vai interferir depois que o áudio foi gravado, já está registrado. Aqui vai interferir enquanto o áudio está entrando, está sendo gravado. Por exemplo, eu quero gravar utilizando um equalizador. Vou pegar aqui o REEQ, perceba que ele já está recebendo aqui o sinal, né? E nesse caso eu vou tirar aqui, cortar os graves. Pegar aqui a banda 5, habilitar aqui, tá vendo? Um cortezinho ali em 80 Hz e posso dar um pouquinho de médias altas. Puxar aqui um pouquinho de médias altas na gravação da minha voz. Quero também utilizar um compressor. Clicou lá novamente, adicionar, vamos pegar aqui o ReaComp, e eu já posso gravar comprimindo também, ó. Daí eu vou selecionar aqui, ó. Vou deixar uma taxa de compressão de 3 para 1, um release automático, o ataque 3 milissegundos, vou baixar aqui o threshold até ele começar a comprimir minha voz, ó, enquanto eu vou falando, tá vendo? Ei, som, ei, aqui eu monitoro o áudio, o quanto que ele está comprimindo. Se eu quiser dar um ganho na saída, vem aqui nesse fader wet, posso também aumentar um pouquinho, ó, só para compensar essa perda que eu estou tendo ali. E pronto, estou equalizando e comprimindo durante a gravação.
Caso você queira também, você pode gravar o mesmo sinal duplicado. Dá um duplo clique, ó, arma a gravação, mantém aqui configurado para a mesma entrada, tá vendo? Só que aqui você pode gravar uma amostra do que você estiver gravando sem plugin insertado e aqui com o plugin insertado. Dessa maneira você vai ter duas gravações iguais assim, com a mesma informação, né? Só que uma com processamento e outra sem processamento. E aqui tem um detalhe também que é o seguinte, ó, esse ícone de um alto-falante, quando ele está apagado, você não tem a monitoração do áudio aqui pelo master, tá vendo? E aí você não consegue monitorar o áudio que você está gravando. Então, se você quer monitorar, vem aqui e habilita a monitoração, tá vendo? E aí você vai ouvir o áudio que vai ser gravado. Tem um outro detalhe também que é o seguinte, vou gravar para uma música. Tem aqui uma base, por exemplo, já ajusta o BPM do projeto. Vamos supor que a música está em 160 BPM. Vamos deixar em 140 BPM. Alterei aqui o projeto antes de iniciar a gravação. Vem aqui no metrônomo, clicou, botão direito do mouse para habilitar a janela de configurações do metrônomo. Aqui você pode configurar como vai ser a ordem dos bits. Primeiro, tá vendo? Primeiro bit e os outros bits secundários. Nesse caso, projeto 4x4. Aqui você pode ajustar o volume. Você pode aumentar ou diminuir o volume do clique, né, do metrônomo. Aqui a relação de volume entre o clique, né, o metrônomo que está na cabeça do compasso e os outros, que são os secundários, né? Aí você pode fazer as alterações que você quiser, tá vendo? Aqui, por exemplo, seria o bit principal no tempo 2 do compasso, um compasso 4x4. E aí você faz as configurações, enfim, as configurações do jeito que você entender que seja interessante. Vou deixar aqui um volume dessa maneira, praticamente menos 4 decibéis, uma relação de menos 6 de volume, né, do bit principal para os outros. E aí pronto. Você clica aqui, para iniciar a gravação. Aí ele pergunta, né, se você quer realmente gravar essas duas pistas com a mesma configuração aqui de roteamento, diz que sim. E tá lá, gravando minha voz, já com o metrônomo rolando, como vocês estão ouvindo aí, tá vendo? Só que a diferença é que uma voz sendo gravada com processamento, como eu estou mostrando aqui para vocês, oi, som, ei, si, e outra voz, a mesma voz na verdade, sendo gravada sem o processamento. Aqui, eu já percebo que teve uma diferença de compressão, tá vendo? De amplitude sonora da waveform. Finalizou a gravação, vocês vão vir aqui, clicou, pausou ali a gravação, desarma as tracks e pronto, temos aqui o resultado da gravação. Vou dar o play para vocês ouvirem. E tá lá, gravando minha voz, já com o metrônomo rolando, agora como vocês estão ouvindo aí, tá vendo? Só que a diferença é que uma voz sendo gravada com processamento. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo conhecer os meus cursos, o link deles vai estar aqui embaixo. O link também do site das camisetas e das minhas redes sociais vou deixar aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui embaixo nas perguntas, que eu vou respondendo a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Forte abraço, até a próxima. Tchau!